eu queria começar refletindo com vocês quando que a gente decidiu aprender a ler e escrever. Existiu algum momento em que os nossos pais foram chamados na escola e perguntaram para eles se tudo bem, se eles transformassem radicalmente o cérebro dessas crianças para elas desenvolverem grafomotricidade? Outra boa pergunta seria, a gente lá bem pequenininha com 3 anos. Oi, fofura, então, a gente vai mudar um pouco o seu cérebro, tá? A gente vai colocar uma área nova, que a gente vai apelidar de caixa de correio, para você poder salvar todas as letras que você vai aprendendo, tá bom? Mas só tem mais um detalhezinho, vai ser do meu jeito, no meu tempo. Tudo bem? Mas pode ficar tranquilo, porque a gente é bem bom nisso. Não, pessoal. Essas perguntas não acontecem. E quando eu falo assim, elas são absurdas. Imagina, ninguém mais questiona a necessidade da gente aprender a ler e escrever. Apesar disso não ser um processo nem um pouco natural. Aliás, ele não é nem um pouco simples. A gente tem todo um processo. A gente tem que começar se familiarizando como que a gente segura no lápis. Eu, por exemplo, decidi segurar com a mão esquerda. Outros com a mão direita. Aí, a gente começa a passar por cima de linhas pontilhadas. Aí a gente reconhece letra, junta em palavra, faz sentença, começa a complicar, vira texto, aí vira uns textos muito grandes, vira uns livros, certo? Não é fácil, pessoal. E a gente tem que passar por todo esse processo, porque o nosso cérebro não nasceu preparado para isso. Diferente da linguagem oral, certo? A gente tem que passar por uma reciclagem neural, olha que nome bonito. Onde vastas áreas do nosso cérebro passam a desempenhar funções que elas não foram criadas para isso. Só que a gente acha isso tão, mas tão importante, que a gente desenvolveu área de pesquisa, cartilha, método, livro, professores especialistas em alfabetizar crianças. A gente, de fato, manda muito bem. Só que agora, eu queria que vocês pensassem comigo que, apesar da nossa taxa de alfabetização ter caído muito desde a época dos escribas, a gente está revivendo essa época. Só que agora, eles são digitais. Alguns poucos dominam como conversar muito bem com as máquinas, conseguem se valer disso e têm sucesso. Enquanto outros tantos, eles são meros usuários. Usuários que estão sendo programados. Usuários que estão só usando o que é imposto no trabalho ou pela sociedade. A gente precisa se dedicar para a alfabetização digital, assim como a gente se dedicou para a alfabetização tradicional. E essa discussão não é nem um pouco nova. Aliás, ela é uma das mais velhas, que é o que a gente tem que ensinar na escola. Na Roma Antiga, a gente decidiu que a gente precisava de 7 artes liberais, que na época eram ciências, mas para a gente era tudo a mesma coisa. A gente decidiu que tinha que ter gramática, tinha que ter retórica, tinha que ter dialética, tinha que ter música, astronomia. Era importante. Afinal, para a humanidade continuar se desenvolvendo, a gente precisava daquilo. Aí veio a Renascença, século XV, XVI. E a gente colocou algumas outras matérias. A gente começou a ensinar as crianças a soletrar. Mas a gente evoluiu mesmo nessa época em como ensinar as coisas. A gente inventou a pedagogia e a didática. Foi bem nessa época. Veio o século XVIII e a gente começou a ensinar várias outras coisas. História, geografia. Línguas estrangeiras também começaram a fazer sentido. O mundo tinha crescido. Mas a nossa surpresa veio no século XIX e XX. Aí, deslanchou, pessoal. Tudo se acelerou. A gente avançou muito, muito mesmo, em artes, ciências, tecnologia. A gente estava manjando de tudo. Só que aí a gente teve que industrializar. Inclusive a escola. A gente fez uma escola de massa e colocou uns 40, 50 alunos por turma. Colocou cada matéria na sua caixinha. Cada professor super especializado naquilo. Ele era um mestre, certo?
Ele tinha que ser um mestre. Eu precisava saber tudo. Eu precisava saber biologia, história, geografia. Como que eu ia suportar todo o desenvolvimento que a gente teve? A gente, inclusive, uma parte que eu adoro que a gente inventou, que foi a avaliação. A gente agora tinha avaliação matemática. Era ponto. Só que era totalmente baseado na subjetividade de uma pessoa só. O mestre. Certo, pessoal? Só que eu tenho uma notícia. E ela não é fácil. Nada disso faz sentido no século 21. E aí? Eu vou dar um exemplo bem simples, só que é do meu trauma de biologia. Decorar em qual filo e classe estão os animais e as plantas. Faz sentido? Fazia. Porque vai que eu estava no meio da floresta e eu tinha que decidir se eu comia a frutinha rosa ou se eu corria do bichinho peludo. Beleza, eu tinha que identificar umas características, pôr numa caixinha e falar, isso aí come carne, vou correr. Agora, pessoal, qualquer criança de 10 anos com um smartphone, tira uma foto, procura no Google, vá lá. Ele sabe até como o bicho se reproduz. Bem rápido. Certo, pessoal? O que importa agora, no século 21, no século da internet, no século do smartphone, do software, o que importa é a gente saber criar relação, é a gente ser criativo, é a gente ter senso crítico do que tudo isso funciona, de como tudo isso funciona. É isso que importa.